Amém. Amém. Quem entendeu do que se trata? Muito boa noite a todos. Hoje vamos continuar a nossa série dos monstros internos. Monstros internos, eles falam dos 7 pecados capitais. Jadson, eu esqueci o passador, você traz, por favor. E a gente já falou de muitos deles. Quem lembra? Qual foi o primeiro? Inveja. E a inveja tem esse caráter, de olhar para o outro e pensar, queria eu estar no lugar dele. Que bom que as coisas estão andando errado para essa pessoa, Essa é a inveja. Qual foi a segundo monstro interno que a gente falou? Luxúria. Fui eu que trouxe aqui para vocês. E a gente estava falando que a luxúria, é você buscar o seu prazer acima de qualquer outra coisa, usar o outro, colocar o seu prazer, colocar os seus sentimentos, tudo à frente de Deus. E o terceiro? Ira, raiva. Como pode alguém discordar de você? Como pode alguém desagradar você? A gente já falou de muitos dos monstros. E eu queria relembrar algo que eu já disse para vocês aqui quando eu falei da luxúria. Que os 7 pecados, eles são uma ilustração. A lista deles não está na Bíblia. Todos eles estão na Bíblia, descritos como pecados, como práticas, mas a lista, pecado 1, pecado 2, não está na Bíblia. Ela é uma forma didática de a gente entender quais são os monstros que nos atormentam, os monstros da carne, os monstros que fazem parte da nossa natureza humana, da nossa natureza do pecado. E também é muito importante a gente entender que a gente vai trazer aqui, a gente vai mostrar monstros. E esses monstros estão dentro de mim e dentro de cada um de vocês. E eles não são nada legais, eles são muito feios, eles são muito maus, eles são terríveis, eles são perversos. E a gente precisa expor eles. A gente precisa trazer esse confronto de dizer, tem um monstro aí dentro de cada um de vocês, tem um monstro em você. E ele está te dizendo isso, e ele está te fazendo pensar essas coisas, ele está te fazendo agir dessa forma. E, ao mesmo tempo que há um monstro, há uma esperança. Para todos eles há uma esperança, que é Jesus. E a gente vai passar também por essa esperança. Então, a gente tem monstros e a gente tem monstros que são internos, que fazem parte da nossa carne, que fazem parte da nossa natureza do pecado, que a gente herdou de Adão. A Bíblia fala que nada que a gente possa fazer, não há ninguém que faça o bem, a Bíblia fala. Nada do que a gente faz sem Deus é bom, por mais que possa parecer para o mundo. Alguém pode ser generoso. Se essa pessoa está sendo generosa sem Deus, ela está sendo generosa com interesse próprio. Ela está sendo generosa para mostrar para alguém. Se ela não está fazendo para Deus, ela já está pecando. Então, os monstros, eles estão dentro de nós. E eu quero que cada um aqui olhe para dentro de si, hoje.
Da mesma forma que eu pedi para vocês quando a gente falou de luxúria. Olha para dentro de si. Invita a pensar eu conheço alguém que tem isso. Olha, vamos falar desse pecado. Eu conheço alguém que tem. Eu também conheço. Sou eu. Tenho todos. Todos nós, em algum nível, temos todos os 7 pecados. E a gente precisa entender como batalhar com cada um deles. Né? Então vamos olhar para dentro de si. Hoje, o pecado que a gente vai falar hoje, dentro dos 7 pecados, ele é considerado o boss, o chefe. Vocês sabem quem é esse? O Bowser? Quem aqui conhece o Bowser? Eu usei a ilustração certa, tem bastante gente que conhece o Bowser. Ele é o boss, ele é o chefão, ele é o cabeça, o pai de todos. O pecado supracapital, o pecado megacapital, ele é o primeiro, fora de série, o cabeça dos cabeças. Porque ele, e até tem um dos teólogos assim da antiguidade, que é São Tomás de Aquino, que nem coloca ele na lista. Ele fala, esse aqui é mais que os outros. De tão profundo e de tanto que esse pecado mexe conosco. Qual que é esse pecado? Ira já foi. Orgulho. Orgulho. Por quê que ele é tudo isso? Não é um pecado como qualquer outro? A gente vai ver aqui. Temos um versículo. O mesmo versículo que é base para quase todos os pecados, tá? Pois do interior do coração, pecados, monstros internos, eles estão no interior do nosso coração. Do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância. Arrogância é um dos sinônimos do orgulho, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Monstros internos, todos esses males vêm de dentro. A arrogância vem de dentro. C.S. Lewis, que é um dos escritores mais conhecidos do mundo cristão, ele já é falecido, é quem escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Muitos de vocês já assistiram o filme, conhecem. Ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, e em um dos capítulos ele fala só sobre esse pecado do orgulho. E lá ele vai chamar assim, que o orgulho, ele vai definir o orgulho assim: orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. Orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. A gente vai falar sobre isso. Mas o orgulho pode ser chamado por diversos outros nomes, e citar sinônimos é algo que ajuda vocês a entenderem do que se trata. Orgulho pode também ser chamado de soberba, altivez, vaidade, amor próprio. Muito comum hoje, você tem que ter amor próprio. Né? Quem já escutou isso em algum lugar? Você tem que ter amor próprio. Vanglória. Vanglória é uma glória vã, uma glória vazia. Egocentrismo, arrogância, presunção, prepotência, autossuficiência. São todos nomes que têm algumas variações, mas todos arremetem ao mesmo pecado, ao mesmo sentimento de inflar o seu ego, de você se
prezar mais do que a qualquer outro. E a gente vai chegar em mais definições. Só que primeiro eu vou explicar qual que é a origem do orgulho. Onde que o orgulho foi criado? Quem que é o pai do orgulho? E por que que ele é o primeiro? Por que que ele é o mais importante? Porque ele foi criado por Satanás. E essa mensagem ela é tão profunda e tem tanta coisa na Bíblia que fala sobre orgulho que eu nem vou precisar trazer tanta informação. Eu só vou precisar trazer alguns versículos, alguns capítulos aqui da Bíblia. E vocês vão perceber o quão profundo, o quão o orgulho mexe com a nossa pessoa. Quão o orgulho mexe com os nossos interesses, com os nossos desejos. E o que que a Bíblia fala sobre Satanás? Aqui é uma escultura que o representa. A Bíblia tem um capítulo que é de Ezequiel, uma profecia, que fala sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro, ele era um rei de uma cidade real. Mas ele é uma profecia que dentro da teologia se chama de arquétipo, que Deus usa uma figura real para contar uma história sobre Satanás. E vocês vão ver que isso está claro no texto. E Deus, através de Ezequiel, faz uma profecia para o rei de Tiro, para Satanás. Vamos ver o que ele falou. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é um homem, não um Deus, embora se ache tão sábio quanto um Deus. Você é mais sábio do que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Pela sua grande habilidade comercial, você aumentou suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Assim diz o soberano Senhor, mais para frente no mesmo capítulo. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em seu coração. Maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso. Por causa da sua beleza, você corrompeu a sua sabedoria, por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Está claro aqui quem foi o criador do orgulho? Satanás. No seu desejo de ser Deus, de ele se tornar Deus, tocou toda uma rebelião. É o desejo que primeiro surgiu e deu origem a todos os outros, deu origem a todos os pecados. E Isaías faz outra profecia também sobre Satanás. Sua soberba foi lançada na sepultura.
Junto com o som das suas liras, sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol, que é o inferno, você será levado, irá ao fundo do abismo. Satanás quis colocar: eu, seu Deus, eu subirei aos céus, erguerei o meu trono. Ele destitui Deus do trono da vida dele e passa a se colocar ele mesmo nesse lugar. Depois de Satanás, o que ele ensina? Quem que ele contamina? Quem foi a primeira pessoa que se deixou contaminar por Satanás? Eu ouvi aqui alguém falar. Eva. O que Satanás fez? Satanás ensina, e ele quer que o homem acredite, e ele quer que o homem faça aquilo que ele é, aquilo que ele faz. Deus quer nos ensinar a ser como ele é, e Satanás também quer nos ensinar a ser como ele é. Satanás quer nos ensinar o seu orgulho. Satanás queria que Eva trilhasse o mesmo caminho que ele. Então ele diz assim, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Você vai ser Deus. Você que vai estar no lugar da sua vida. Você que vai estar no controle. Você que vai dizer para onde você quer ir. Você vai poder trilhar o seu próprio caminho, sem Deus. Conhecedores do bem e do mal. Então Satanás tenta Eva com o mesmo pecado, o pecado do orgulho, o pecado de eu quero ser como Deus, eu quero estar lá no controle. E aí vem algumas definições do orgulho. O orgulho vem com essa necessidade constante de pensar em si mesmo. De falar assim, eu sou o primeiro lugar. Eu penso primeiro em mim. Vocês ouviram a carta, né? Querido eu te coloco em primeiro lugar. Eu fiz tudo para você ser privilegiado. Eu fiz tudo para que eu mesmo fosse privilegiado, para que eu tivesse as melhores coisas, para que eu fosse abençoado, porque eu sou a prioridade, eu sou o centro do universo, do meu universo. E Jesus, quando veio à Terra, ele foi questionado a resumir os mandamentos. Ele nos deu 2 principais mandamentos. Vocês sabem, né? Respondeu Jesus: quais são os 2 principais mandamentos? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que isso significa? Que o orgulho é rejeitar os 2 principais mandamentos. O orgulho é você pegar os outros e falar assim: estou nem aí para os outros, o que eles pensam, o que eles falam, o que eles querem, o que importa sou eu. Eu não vou me sacrificar pelo outro, eu não vou me doar, eu não vou amar, porque eu sou a prioridade. Eu não vou amar o Senhor, Deus, de todo o meu coração, porque o meu coração é sujo.
Meu coração é meu. Eu que controlo o meu caminho. Eu que sei o que é melhor para mim, não é ele. Eu estou acima dos outros. Eu estou acima de Deus. Esse é o orgulho. O orgulho é querer ser o seu próprio Deus, direcionar a própria vida, ser o dono de si mesmo. É a comparação, é o prazer em ter mais que os outros. Não importa se, eu queria ter muito, eu queria ser muito. Se não tivesse alguém que tem menos, o orgulhoso não ia se satisfazer. Ele não quer ser mais rico, ser mais popular. Ele não quer ser rico, ele não quer ser popular. Ele quer ser mais rico, ele quer ser mais popular que os outros. Ele quer ser mais inteligente, ele quer ser ele quer ser melhor no futebol. Esse é o orgulhoso, ele quer se comparar e ver, eu sou melhor. Ou às vezes, orgulhoso, ele finge que eu não sou nada, eu sou um coitado, tenham dó de mim. No fundo, ele quer que as pessoas deem atenção para ele. No fundo, ele quer, olha como ele é. No fundo, é tudo a mesma raiz de se colocar no centro. Você quer que as pessoas girem, que o mundo gire em torno de você, que as suas vontades sejam atendidas. Eu tenho o direito de ser feliz, de seguir o meu coração, os meus gostos, os meus desejos, o que eu quero, o melhor para mim. Eu que tenho o direito de decidir. Por que Deus me deu essa vontade? Se Deus me deu a vontade é porque eu vou lá e vou fazer, porque a vontade é minha e ela precisa ser satisfeita, porque eu sou Deus. E aí, às vezes você até entende isso, mas aí você, por exemplo, vem na conferência de dons, pede algo para Deus, você fala, Deus, eu queria que algum familiar fosse curado, eu queria que o Senhor fizesse um milagre na minha vida, eu queria muito uma coisa, eu queria muito outra coisa. E aí Deus, na sua sabedoria imensa de soberano Senhor do universo, não te dá o que você queria, o que você pediu. Porque você pediu para os seus prazeres. E aí o pensamento que vem é, Senhor, como você pode fazer isso comigo? Porque eu queria tanto, como eu posso viver sem isso? É a minha vontade. Eu vou me revoltar contra o Senhor, agora também não vou mais fazer nada, não vou mais fazer meditação, não vou mais orar, porque o Senhor tinha que ter me dado isso e o Senhor não deu. O Senhor permitiu que algo muito ruim tivesse acontecido comigo. E você se revolta contra Ele. Mas afinal, Ele não atendeu o seu desejo. Quem que é o Deus de quem? Afinal, você é o Deus dele, ele tem que te obedecer e atender os seus desejos? Ou você é o Deus, ele é o seu Deus, onde você se obedece, e você o obedece, você atende os desejos dele? Quem é Deus de quem? Eu sou Deus e Deus que seja o meu servo, e eu falo assim, Deus, ele é o gênio da lâmpada, Deus me dê isso, e ele dá, e se ele não dá, ele está em desobediência para com você? Vocês percebem o orgulho? Vocês percebem o ego? Eu sou Deus, eu tenho que ser satisfeito. E a gente já viu aqui em vários versículos que o orgulho está ligado ao coração.
todos os pecados estão, mas como ele é a raiz, ele está no coração. Né? Lá em Provérbios ele vai falar, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Ele falou lá para Satanás, né? O seu coração tornou-se orgulhoso, pois do interior do coração dos homens vem a arrogância. Todos esses males vêm de dentro. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, sua doença é incurável, diz lá em Jeremias. Então, vou seguir meu coração, tolo. Seu coração não é confiável. Deus nos chama para algo mais. Deus nos chama para compreender que eu não sou meu Deus, que a salvação, a conversão, a santidade é eu descer do meu trono. É como a carta que a Dani leu aqui, é eu falar assim, querido eu, tchau, você não tem mais vez, agora é Deus que vai estar aqui no controle da minha vida. E o que Jesus fala? Em Lucas 9. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, acompanhar Jesus é abrir mão do seu orgulho, é negar a si próprio, é falar, querido eu, não, tchau. Agora eu tenho um Deus e eu vou agir sob o comando de Deus, não sobre o meu próprio comando. Eu não vou agir sobre o comando de Satanás. Eu não vou mais eu ser o meu Deus, mas o Senhor é o meu Deus. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Eu quero salvar a minha vida, eu quero eu ir para o céu. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Entendem que a salvação está em falar assim, a minha vida está entregue, ela não tem mais valor para mim mesmo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Então, a cruz é pegar a nossa carne, o nosso coração sujo, e colocar ele lá na cruz, crucificado. Ele, o nosso coração, a carne, as nossas paixões, os nossos desejos. Eu desejo muito isso, pois abra mão do seu desejo. Eu quero muito isso, abra mão. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não importa se eu estou sofrendo, se eu estou bem, se eu estou mal, se alguma coisa ruim aconteceu. A minha vida não é mais o que importa, é o que Deus quer. Ele que conduz, Ele que dita, Ele que fala sobre para onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. E para trazer a extrema clareza, tem um capítulo de Paulo, em Filipenses 2, que fala exatamente sobre isso. Como Jesus fez isso, ele foi o maior exemplo. E Paulo está falando sobre Jesus. O que ele fala?
Jesus foi servo. Tá? E a gente vai ler. Nada façam por ambição egoísta. O que é ambição egoísta? Orgulho. Ou por vaidade. O que é vaidade? Orgulho. Mas humildade, considerem os outros superiores a si mesmo. O que é? Ame o próximo como a ti mesmo. Depois Jesus vai dizer, ame ao próximo como eu vos amei. Ame uns aos outros como eu vos amei. Então considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Está falando assim, ame, se entregue, se sacrifique, sirva. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Ele era perfeito, Ele era Deus, Ele era digno de todo louvor. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele era perfeito, Ele era digno de adoração, Ele poderia chegar e falar assim, me adorem, porque Ele tem essa autoridade. Mas mesmo podendo, Ele não se apegou a isso. E o que Ele faz? Esvaziou-se a si mesmo. E esse termo aqui é bem profundo. É a mesma coisa que o negar a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E aí a gente volta à imagem. Isso aqui foi só um símbolo de que Jesus, sendo Deus, veio para servir. E a nossa atitude tem que ser a mesma. De descer do nosso ego, de descer do nosso orgulho e ter a atitude de humildade, a atitude de amor, a atitude de cuidado com o próximo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, serviu até a morte de cruz. Jesus obedeceu com a vida, as últimas consequências. E não foi, a gente já falou sobre isso em outras passagens, não foi só com a vida física dele, foi com a vida espiritual. E em espírito ele sofreu pelos nossos pecados. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ele vai falar em outra passagem que os primeiros serão os últimos, de que o maior servo é quem vai ser maior no reino de Deus. Porque as coisas são invertidas, a gente está num mundo caído, onde o orgulho é bom e a servidão é ruim. Mas o mundo de Deus ele é diferente. Onde a servidão, quanto mais a gente deixa de se preocupar consigo mesmo e preocupa com o próximo, mais a gente está servindo, mais a gente está se parecendo com Jesus. E a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor. E vocês percebem o amor aqui? Nada faço por ambição egoísta, mas considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Deus é amor, e o que é amor? 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus é amor. Descer do orgulho, vencer o orgulho, é praticar o amor. E lembram que eu disse lá no começo que era o orgulho? Frase do C.S. Lewis. É o mais completo estado de alma ante Deus. Então o orgulho, Deus é amor.
Amor é abrir mão do seu orgulho, né? Ele não é inveja, não se vangloria, não se orgulha. E, portanto, o orgulho é esse estado de alma onde a gente está, o maior estado de alma ante Deus. Por isso ele é o cabeça de todos. Quando nós fazemos uma oração de entrega para Deus, a gente está declarando que aceita Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, não é? Quem aqui já ouviu? Jesus é o meu Senhor e Salvador. Quem aqui, Jesus é o seu Senhor e seu Salvador? Quem entende? Hoje a gente vai entender o que significa esse Senhor. Senhor significa mestre, Senhor significa quem tem o comando. O Senhor é quem dá ordens, o servo é quem obedece. Esse é o Senhor, é quem dita o caminho, quem está no controle. E quando você diz, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, você está dizendo, eu reconheço que eu sou Deus na minha vida, que eu sou o pecador, mas eu não quero mais ser eu o dono do controle. E eu estou entregando para você, Jesus, o controle. Você é o Senhor agora, você é o dono, você diz como eu vou agir. Eu declaro a minha submissão, a minha servidão a Ti. Eu declaro que o meu ego, o meu eu, não é mais prioridade, que o Senhor agora é prioridade. Eu reconheço que o meu orgulho, eu desço do meu pedestal, eu me coloco de joelhos diante de Ti, Senhor. E eu quero que agora o Senhor comande. E eu não quero mais ser um servo de Satanás. Eu não quero mais ser um escravo do pecado. Eu não quero mais ser... Eu encontrei um caminho diferente. Foi o que a gente leu na carta, que a Dani leu na carta. Não dá mais eu. Agora é Jesus que vai ocupar esse lugar de comando. É Ele que eu vou agradar. É Ele que eu vou fazer o bem. É Ele que eu vou perguntar o que Ele quer e vou atender. É abrir mão de toda essa essência maligna que a gente carrega na nossa carne e no nosso coração. E aceitar a misericórdia que Ele nos traz. Agora eu quero pedir para você fechar os seus olhos. E fala em pensamento com Deus. Fala em pensamento com Deus. Senhor, me limpa do meu orgulho. Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, de verdade. Senhor, eu não quero mais ser o dono, eu não quero mais ser orgulhoso, eu não quero mais comandar a minha vida. Quero que o Senhor comande a minha vida. Senhor, eu posso até ter orado muitas vezes aceitando o Senhor como meu Senhor e Salvador. Mas eu não tinha entendido de verdade que eu precisava descer do meu trono e colocar o Senhor lá.
Mas agora eu entendo, Pai. E agora eu quero tomar essa decisão. Eu quero que seja diferente. Eu quero declarar, Senhor, que eu estou negando a mim mesmo, que a minha vontade não importa mais. Eu quero te dizer que o que importa é a tua vontade. Que eu pequei, mas eu aceito a sua misericórdia. E que agora eu quero viver essa bênção. Eu quero viver essa luz na minha vida. Eu quero viver o teu desejo, sobre o teu controle, Senhor. Repete essa oração. Senhor Deus, eu entrego a minha vida. Eu entrego, Pai, o trono da minha vida, Pai, para que Jesus seja o Senhor, não mais eu. Eu entrego o trono da minha vida para que Ele comande. Eu abro mão dos meus desejos. Eu abro mão do meu pecado. Eu abro mão das minhas vontades. Eu quero te servir. Eu quero servir ao meu próximo. Eu sei que o Senhor se entregou numa cruz, Pai, para me salvar. E eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Como meu Deus, não eu como seu Deus, mas o Senhor como meu Deus. Vem, faz morada na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui tomou uma decisão diferente hoje? Que pode ser que você tenha feito essa oração pela primeira vez, ou pode ser que você já tenha feito ela antes, mas você não tinha entendido que você precisava entregar esse controle para Deus, mas hoje você entendeu pela primeira vez. Quem? Pode levantar a mão. Bem alto, bem alto. Quem entendeu pela primeira vez que hoje eu preciso descer desse pedestal? Quem levantou a mão, eu vou pedir para vocês um passo de coragem. Quero orar com vocês. Levanta e vem aqui na frente. Pode levantar já. Não precisa esperar alguém levantar. Quem fez essa oração, a gente quer orar por vocês. Eu e os outros líderes. Quem fez essa oração pela primeira vez, dizendo assim: eu entrego a minha vida, o controle total, Pai, a Ti, Senhor. Muitos levantaram a mão. Deus vai falar que aquele que me nega diante dos homens, eu negarei também diante do Pai. Tenha fé, tenha coragem. Você vai ser tentado a não vir. Declara isso para Deus, fala assim: Senhor, eu declaro na frente de todo mundo que eu quero isso para a minha vida. Senhor Deus, nosso Pai, eu agradeço, Pai, por essas vidas desses adolescentes. Eu agradeço, Pai, por essas decisões. Eu agradeço, Senhor, por essa clareza, Pai. Por esse entendimento, Senhor, de que a nossa vida não é nossa, é Tua.
E eu agradeço, Pai, porque essas decisões são verdadeiras, Senhor. Essas decisões entenderam, Pai, que o orgulho não é o nosso Deus, que nós não somos o nosso próprio Deus, mas que o Senhor está no devido lugar, Senhor. O Senhor está no seu lugar de direito, o Senhor está no lugar que deveria ser, Senhor. Brota, Senhor, em nome desses teens, Senhor, na vida deles, Senhor. Brota na vida deles, Senhor, esse amor, Senhor. Brota essa humildade, Senhor. Brota, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Brota na vida deles, Pai, um coração servidor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todos possam, Pai, descer do seu orgulho, Pai, descer, abandonar o seu ego, Senhor, e realmente viver uma vida plena de entrega a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém, amém, amém. Amém, podem sentar. Vamos para os GAs, vamos nos dividir para os GAs. Temos várias mudanças. Tem alguns líderes que não estão. Camila.